Pai do Senhor, meus irmãos, passando rápido aqui para mais um videozinho aí para o nosso canal hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a passagem do paralítico de Cafarnaum, Marcos capítulo 2, algumas lições que a gente aprende com esse texto. Olha o que ele começa dizendo: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus tinha ido nessa cidade e libertado um homem de espírito maligno, tinha entrado na casa da sogra de Pedro e curado a sogra de Pedro. E Jesus, depois de ter dado mais umas voltas, operado em outros lugares, ele retorna a este lugar outra vez e continua operando. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que o Deus que operou ontem quer continuar operando hoje. O Deus que moveu na igreja lá em Atos quer continuar movendo hoje. Ele não para de mover, ele não para de agir, ele quer continuar fazendo. Ah, irmão Alan, ele já fez muita coisa na minha vida e vai continuar fazendo porque ele é Deus todo-poderoso e não para. Olha o que diz a Bíblia. E soube-se que ele estava em casa. Olha que lindo, soube-se. Por que ele soube que ele estava em casa? A multidão começou a se aglomerar. E naquela casa teve cura, perdão de pecado, teve fé. A Bíblia diz que ele viu a fé daqueles homens. Quer dizer, houve muito manifestar de Deus, muita fé das pessoas buscando o Senhor. Então, quer dizer, onde Jesus está manifestando, vai haver cura, vai haver perdão, vai haver alegria, pessoas vão exercer a sua fé para receber de Deus milagres extraordinários. Onde Jesus está é assim mesmo, irmão. Soube-se que ele estava em casa. Se tivesse alguém famoso, alguém grande da terra, alguém poderoso ali, nada ia acontecer, porque as pessoas são fortes no dinheiro, são fortes na fama, mas não têm poder de transformação de vida. Só Jesus tem. Soube-se que estava em casa. E a Bíblia diz assim, ó, e logo se ajuntaram tantos. Outra lição que a gente aprende. Logo, por que se ajuntou tantos? Porque o povo ia de um jeito e voltava de outro. O homem foi levado paralítico e voltou andando. Aqueles outros foram lá com fé e voltaram com a resposta da parte de Deus. E é assim com Jesus, irmãos. Às vezes as pessoas procuram solução em vários lugares, várias coisas, vão e voltam do mesmo jeito. Mas com Jesus não. Ele disse assim, olha, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda vez que a gente se aproxima dele com um coração de fé, de ousadia, crendo nele, a gente volta com uma resposta. Nem sempre ele vai dar a vitória. Não, tem dia que você vai voltar sem a vitória, mas você volta com força para continuar na guerra. Isso é importante. Isso também é importante. Nem sempre a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, mas ele vai dar a gente força, né? Expectativa para continuar lutando e crendo, porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Olha outra coisa linda. Quando a casa se encheu, a Bíblia diz que ele aplicava-lhes a palavra. Outra lição que a gente aprende com Jesus. Ele priorizava a pregação da palavra, o ensino da palavra. A casa lotou. A casa encheu. Tem gente que é assim, irmão, se o culto tiver pouca pessoa, o tempo da palavra é longo. Mas se o culto tiver muita gente, eles diminuem o tempo da palavra. Jesus não. A casa lotou, não teve nem equipe de louvor. Não teve nem canto avulso, você já entrou logo na pregação da palavra. Porque a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra ergue. Nós precisamos priorizar a palavra, lê-la todo dia, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque ela fará prosperar os nossos caminhos. Ele aplicava ali a palavra e a Bíblia diz, e vieram ter com ele trazendo um paralítico trazido por 4. Olha, interessante, que aqueles 4 homens pegaram o homem enfermo e levaram a pessoa certa, Jesus. E tem hora, irmãos, que a outra lição que a gente aprende é levar a nossa causa para a pessoa certa. Quantas vezes a pessoa está com problema, está levando para a rede social, pondo cara de derrota, está levando para os grupos, né? Para pedir misericórdia para homens que não podem fazer nada. Às vezes a gente leva o problema para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, mas nunca conversa com Deus. A Bíblia nos ensina a fazer o quê? Entrar para o quarto, fechar a porta, falar com o Pai em secreto, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Leve para a pessoa certa. Outra lição que a gente aprende, que a Bíblia diz assim, olha, e não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobrir o telhado. Eles não desistiram. Chegou, tinha uma multidão na frente, a casa lotada, arroiada, eles podiam falar, larga esse homem para lá, vamos embora. Vamos voltar com ele para casa, está muito cheio, não vai dar para entrar. Não, eles perseveraram. Irmãos, a vitória é para quem persevera.
Toda pessoa que é um vitorioso é alguém que perseverou quando perdeu, quando não deu, quando não conseguiu. A pessoa perseverou. Eles perseveraram, eles subiram pelo telhado. Né? A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverai na oração. Persevera, meu irmão. Luta, luta pela sua casa, pelos seus sonhos, pela sua família, pelo ministério que o Senhor te deu. Por uma alma perdida, vai atrás, continua, insiste. Persevera. O perseverante no Senhor é sempre um vitorioso. Outra coisa, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Olha que interessante, a fé pode ser vista. Não adianta eu dizer que tenho fé, irmãos. O importante é eu exercer a minha fé com atitudes, né? A fé com obras. Né? Eu mostro a minha fé em Deus quando eu tenho obras, no sentido de que Abraão, como é que Abraão mostrou a sua fé? Ele levou Isaac, o Senhor pediu, ele teve fé que Deus ia ressuscitar. Ele levou Isaac. A mulher do fluxo de sangue teve fé, ela foi atrás para tocar. O Bartimeu teve fé, então ele gritou, ele clamou. Não adianta falar que tem fé, mas não agir. Falar que tem fé, mas nunca tirar a pedra. Se eu tenho fé, eu vou tirar a pedra, porque eu creio que Deus vai tirar o Lázaro para fora. Então, exerça a sua fé. Tem uma prática de fé. Depois a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, filho, perdoados são os teus pecados. Outra lição linda. Antes de Jesus curar o paralítico por fora, ele curou por dentro. Ele perdoou os seus pecados. Ele estava salvando ele. Porque, irmãos, quantas pessoas preocupadas com o corpo, com a cura, com a porta aberta, com o carro, com a casa, mas não está nem aí para o seu homem espiritual, para a sua salvação eterna. A coisa mais importante não são as bênçãos financeiras ou materiais, mas é a nossa vida com Deus, é o perdão dos nossos pecados, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Jesus, antes de curar por fora, ele curou por dentro. A Bíblia diz que tinha alguns escribas que arrazoavam no seu coração, dizendo assim, quem é ele para perdoar pecado? Gente, num culto que Jesus está pregando, curando, perdoando o pecado, povo exercendo fé, tinha uma turma murmurando. Você já percebeu que às vezes na igreja vai ter esse tipo de gente? A turma que veio para adorar, servir, amar, glorificar, pregar, louvar a Deus, mas tem gente que só vai para murmurar, só vai para criticar. E uma lição que fica para nós é essa: de qual parte eu vou fazer? Qual turma eu vou estar? Dos que vieram para murmurar ou os que vieram para adorar? Os que vieram para receber da parte do Senhor milagres? Os que vieram para amar o Senhor? A escolha é sua. Qual parte você faz? Dos que adoram ou dos que murmuram? Dos que exercem a fé ou dos que criticam? Depois disso diz a Bíblia que Jesus, conhecendo eles por dentro, falou com eles, qual é mais fácil? Jesus tirou onda, né? Qual é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer para ele andar? Eles até pensaram, ele fazer ele andar? Tá, Jesus falou para você saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Ele disse para o paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu acho lindo isso. Ele é poderoso, ele moveu, ele curou, ele libertou. E para encerrar, olha que lindo, o paralítico desceu pelo telhado porque não tinha lugar na porta para ele passar, mas na hora de sair, ele saiu pela porta. Tem porta que só fica fechada até o momento que você encontra com Jesus. Quando a gente encontra com Jesus, ele começa a abrir as portas. A primeira porta é a porta da salvação da nossa alma. E depois, automaticamente, as bênçãos vão nos acompanhando. Porque a Bíblia diz, busca primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso aí, fica com essa mensagem, né? Compartilhe com alguém, curte aí, se inscreva no nosso canal, dá-nos uma ajuda aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço.